Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ponto de Vista. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, recorrente na sociedade, que é a prevenção a suicídios, a todas essas sequelas que o dia a dia ocasiona a todos nós, e é preciso ter um acompanhamento, tá bem saudável psicologicamente para evitar esses problemas nas nossas famílias, nas nossas casas, na nossa sociedade. E nós vamos conversar hoje aqui com o psicólogo Davi Araújo, que é especialista em suicidologia e também tem certificado em estresse no trabalho e atua em diversas áreas na psicologia, visando trazer esse conforto psicológico para todos. Não é isso, Davi? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É isso mesmo. Hoje, na minha clínica, e também atuo no ambiente organizacional, né, nas empresas, justamente com esse foco aí de prevenção do suicídio e também prevenção do estresse. E dentro dessa prevenção do suicídio, quais são assim as principais ações ou recursos que, por exemplo, um pai, uma mãe, alguém que tenha alguém na família com propensão Uhum. para essa tendência, quais são os recursos assim? Quais são os direcionamentos que você passa? Então, nós como profissionais da área da saúde mental, o que a gente mais trabalha na sociedade, né, sociedade como um todo, seja dentro de uma empresa, seja na família, né, na escola, é sobre os estigmas. O que é isso? A gente traz as informações com a finalidade de conscientizar essas pessoas e delas abandonarem esses estigmas, que são mentiras, aquilo que elas acreditam que é verdade, mas na verdade acabam eh, colaborando aí o adoecimento mental. No caso, nós conversamos antes aqui, você falou sobre o efeito de Werther. O que é o efeito de Werther? Então, o efeito de Werther, a gente também chama de efeito por contágio, que é quando uma pessoa ela tem acesso, né, a uma informação, ela tem acesso, por exemplo, a um suicídio que aconteceu e aquilo ali mobiliza outras pessoas. Vou dar um exemplo, né? Hoje tem uma pesquisa que aponta que a cada uma morte por suicídio, outras 136 pessoas são afetadas. E isso é um dado muito sério porque estamos numa era de rede social. Por que, por exemplo, no Brasil, essas mortes elas não podem ser faladas? É justamente por isso, porque por meio de pesquisa já foi ali feito, né, alegado que sempre quando é falado sobre isso, isso pode gerar ali uma cadeia também de pessoas com comportamento Então é suicida. por isso que não pode ter publicidade de suicídio. Às vezes põe que a morte não foi informada por familiares, alguma coisa assim, porque para não ocasionar um efeito cascata, digamos assim. Exatamente. Primeiro porque eh, não se pode, por exemplo, informar e não se deve informar a forma que foi feita, justamente para que aquela pessoa ela não saiba mesmo, né? Não seja uma escola de como ela conseguiu fazer, né, concretizar o suicídio, mas também não trazer essa sensibilização. Por exemplo, uma vez eu vi uma notícia que eu achei muito errado, assim, como, né, como profissional da área, que foi assim, um rapaz, um adolescente de tantos anos, suicida após sofrer bullying. Qual que é o grande problema desse tipo de manchete, por exemplo? É que você acaba primeiro tirando o suicídio como uma causa multifatorial e você acaba, para quem, por exemplo, sofre bullying, a pessoa que ela já está adoecida mentalmente, ela pensa assim, olha, essa é uma saída para mim. Parece uma solução para ela, né? Exatamente. Entendi. Então, quando fala assim que a cada um suicídio, 130, 136. 136 pessoas são impactadas, esse impacto, no caso, é que a pessoa fica sugestionada a praticar também. Uma pessoa que às vezes está com um problema psicológico, está atravessando uma situação psicológica difícil, ela pode talvez se ver naquele propósito de fazer também. É isso. Isso acaba que você aproxima a pessoa dessa ideia. Aquilo que até então estava distante para essa pessoa, quando ela
ela passa por um cenário ali parecido, né? Ela se vê ali, se depara, por exemplo, com um cenário de suicídio, por exemplo, aquilo se torna algo mais palpável para ela, algo mais real, entendeu? E de onde que veio esse nome Efeito de Werther? Então, Efeito de Werther foi um romance escrito na Alemanha e o romancista, né, o autor, ele fala, né, sobre um personagem que ele passa ali por uma desilusão amorosa muito grande e por causa disso ele acaba se matando no final da história. E aí vários jovens, quando leram esse livro e se identificaram, porque esse é o problema, a questão da identificação com esse personagem, eles começaram também a morrer da mesma forma que esse personagem também morreu. E aí esse livro ele foi proibido em diversos países, inclusive até no Brasil. Ele não é vendido assim facilmente. E aí por isso ficou esse nome. E a janela de Overton, como que é o desenrolar? Como que é? Uhum. Por que é classificado assim? Então, a janela de Overton, na verdade, é um termo filosófico em que a gente fala que uma pessoa que ela traz uma ideia absurda, geralmente a sociedade ela vai se repelir, ela não vai concordar com aquilo. Então, aquilo que é absurdo, se ele for trazido de uma forma confortável, de forma gradual, a sociedade pode ir aceitando aos poucos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o suicídio, sobre esse tipo de ação, né, de comportamento, que se você for, né, para pensar, muitas pessoas vão condenar, dependendo da forma que você fala sobre, dependendo da forma que você traz sobre, as pessoas podem começar a aceitar isso. E aí isso é um problema. Então, por exemplo, para ver se pode ser o que eu vou te falar. No caso, começa a falar do aborto. Uhum. Aí a população, de maneira geral, a grande maioria é contra o aborto. Mas no caso, essa janela, ela seria, por exemplo, trazer de uma maneira mais paulatinamente, mais devagar, e com o tempo pode ser que as pessoas vão aceitar. É isso ou não? Exatamente. É, Então, é algo assim que a princípio vai ter uma repulsa, não vão querer, ninguém aceita, mas com o tempo, de maneira como é proposto, vai se aceitando. E exatamente. aí também, no caso, o suicídio. A pessoa, todo mundo repele, não aceita, mas de repente, como divulga, como é apresentado, parece que é uma solução, que as pessoas vão buscar isso como uma solução. Exatamente. Principalmente se esse comportamento ele é romantizado, como, por exemplo, nesse romance de Werther. Ele foi romantizado. Então, depois do efeito de Werther, é que se abre, então, a janela de Overton. Exatamente. Exato. Então, um é em decorrência do outro. Sim. E dentro da sua área de trabalho hoje, como que você tem lidado com essas situações? Você tem pacientes nesse nível de tratamento? Como que está hoje para trabalhar essa questão? Então, hoje a minha maior clientela, né, assim, de pacientes, eu atendo muitos adolescentes, que é mais a minha área, mas também atendo o público adulto. E o que eu percebo, né, e é algo que eu tenho estudado bastante é sobre adolescentes com dificuldade de regulação emocional, de lidar com suas emoções, principalmente, por exemplo, com a frustração. Então, eu percebo muitos adolescentes não sabendo lidar não aceitando não, não Não sabendo aceito não, não aceito isso. uma derrota, não aceita perder Exatamente. no esporte. E aí, quando a gente entra, por exemplo, para o ambiente virtual, acaba sendo um grande problema, porque aí você vê a comparação, você vê aí a questão né, desse sentimento de fracasso muito forte, né, o bullying também, o cyberbullying, né, esses ataques também que são muitas vezes direcionados, são feitos também dentro do ambiente da internet. Tudo isso favorece, colabora também para esse tipo de comportamento. Hoje, você falou dos jovens, tem uma estatística de qual faixa etária que ocorre mais suicídios? Sim. Atualmente é o público idoso,
Mas no Brasil, especificamente falando, tem crescido o comportamento, o suicídio na infância e na adolescência. Na infância e na adolescência. Isso. E Somente depois da pandemia. no caso dos idosos, tem assim um porquê, um motivo por que está ocorrendo mais com eles? Com certeza. No caso dos idosos, é porque os idosos eles passam por muitos lutos, né? Então tem o luto né, tem a aposentadoria, a viuvez, né? Então, assim, a solidão é uma das principais causas, né, que favorecem ali o comportamento suicida. E um idoso, infelizmente, ele se encontra muito só, né? Então, no caso, o idoso que vive sozinho, que tem essa questão da solidão no seu dia a dia, ele é mais propenso a desencadear essas ideias? Com certeza. Então, assim, a solidão, o isolamento social, né, a sensação de incompetência, né, de não ser mais De competente, não de se sentir mais não ser produtivo, mais não se sentir mais importante, útil. não se sentir mais útil, tudo isso, a pessoa ela vai perdendo o que a gente chama de propósito. Quando você não tem propósito, você também não tem futuro, você não tem essa perspectiva de futuro, né, essa perspectiva ali de esperança. E aí você vai só lhe colaborando para um adoecimento mental e para esse tipo de comportamento. Entendi. E no caso dos adolescentes, dos jovens, aí já é a questão mesmo, você falou da autoaceitação, do bullying, da dificuldade de lidar com o não. Exatamente. Então a gente tem visto uma sociedade com baixa tolerância à frustração, né? Uma geração muito com esse pensamento muito forte. E as redes sociais estão impulsionando isso, Sim. Primeiro pelo fato de que existe um mundo ideal, né? Que é exposto nas redes sociais, que não existe, né? que não existe, é ideal, mas não real. Existe também o que a gente vai falar aqui, que é uma manipulação da realidade, né? As IAs, elas fazem muito isso, né? A inteligência artificial, ela manipula a realidade, o que gera uma confusão mental muito grande para aquele adolescente. E acaba também que existe essa perda de filtro, né? Então é muito fácil você fazer um bullying, você ali trazer uma crítica, né, para um adolescente um para o outro. E também a gente fala que esse adolescente ele fica muito exposto a muita informação que ele não deveria estar exposto, como a pornografia, por exemplo, como a Hoje violência. tem acesso fácil a isso, né? Hoje Uhum, consegue acessar isso com muita facilidade no telefone. exatamente. Eu recordo que quando eu era jovem, adolescente, eu não tinha acesso à pornografia igual hoje uma criança de 7, 8 anos, dependendo da liberdade que ela tem para mexer no telefone de um adulto ou até dela mesmo, ela consegue acessar, né, isso com facilidade. E acaba que isso prejudica o desenvolvimento natural dela, né? Exatamente. Impõe a ela situações, pensamentos que ela não está preparada ainda para lidar, né? Isso também acaba, Ela não tem não tem maturidade. maturidade, então acaba gerando todos esses problemas, né? Isso. E o que você recomenda hoje para os pais que têm os filhos ainda crianças, adolescentes, pré-adolescentes, em relação ao uso da rede social, eh, podendo levar para esses malefícios? Então, eu recomendo fortemente o monitoramento. Fico vendo que os pais eles têm muito medo de serem chatos, mas é preciso limite. A criança ou adolescente, ela necessita limite. E elas não têm o amadurecimento de entenderem que elas só podem ficar até tal horário, só podem acessar até tal conteúdo. Esse limite, quem impõe são os pais. Quando o pai não coloca, Quando o pai não coloca, a criança ela fica muito vulnerável, suscetível a acabar entrando em algum tipo ali de violência. no caso, eh, como você está dizendo, então, o pai tem que ser incisivo, o pai tem que participar diretamente nessa cobrança, Exatamente. ele tem que impor o limite, ele tem que vigiar e cobrar. Exatamente. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um cenário
de uma praça pública que tem vários tipos de pessoas, pessoas muito estranhas, desconhecidas, e aí você soltar o seu filho, uma criança, um adolescente, naquela praça. Você faria isso? Não, Então, porque é perigoso, né? porque é perigoso. Eu fico vendo que hoje os pais eles têm uma super proteção com relação a ambientes físicos, como, por exemplo, não deixa ir na rua, não deixa Não pegar um deixa ir no ônibus, shopping não deixa ir no sozinho, shopping sozinho, não deixa ir num cinema, porque pode acontecer exatamente. coisas. Mas se esquecem que num espaço virtual existe vários tipos de É pessoas até mais amplo, né? e é até mais amplo. Até mais amplo. O perigo é bem maior, né? Exatamente. Então, os pais têm que estar atentos a isso, né? Porque essas questões que nós estamos conversando aqui, e voltando no caso do suicídio, o, tem idade para começar a desenvolver isso ou pode acontecer em qualquer idade? Essa, essa propensão a tirar a própria vida? Então, a gente vai falar que a ideação suicida ela é diferente para cada idade. Eu, por exemplo, já atendi uma criança de 6 anos que tentou. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela só falou assim: eu queria encontrar com meu irmão, que está no céu. Então, Então, assim, você vai vendo que existe a criança, ela, né, assim, no desenvolvimento da criança, e aí vai depender também de cada contexto, né? uhum. Ela tem um entendimento ali a respeito sobre a vida e sobre a morte. Isso vai mudando à medida que ela vai amadurecendo. Então ela pensava que, como o irmão dela faleceu, devem ter explicado Uhum, para ela que ele foi para o céu, que ele virou uma uhum, estrelinha. E aí, como ela ficava com saudade do irmão, ela já pensava que também queria ir para o mesmo caminho para encontrar com o irmão. exatamente. Ela não tem a condição de medir as consequências, né, do em Isso. volta dela, do pai, da mãe, de tudo, porque é uma criança. Então, assim, a mente é muito complexa, né? Ela, em várias etapas da vida, ela vai se refazendo, vai desenvolvendo, e às vezes pode desencadear muitas situações assim que os pais têm que estar preparados, buscar ajuda, não é isso? Eu falo que um grande engano que um pai e uma mãe comete é quando ele ignora a criança por ser criança. Acha que a criança não está entendendo, a criança não compreende, a criança não precisa passar por isso. Então você isola a criança, por exemplo, né, de uma situação ali de luto, de uma situação ali de uma morte, uma perda. Isso é muito ruim porque você não traz para a criança, né, não pergunta com a criança e você não busca saber como que ela está lidando com aquilo. E ela não desenvolve dentro daquele cenário, dentro daquele contexto que faz Exatamente. parte da vida, né? Isso. No caso, por exemplo, quando fala também de cibersegurança, você é especialista também. Uhum. Como que está sendo desenvolvido o seu trabalho em relação à cibersegurança no ambiente de trabalho também? Ah, sim. Então, eu comecei a fazer especialização em cibersegurança porque alguns adolescentes que eu atendo começaram a se envolver com aplicativos como Roblox, Message, Discord, e aí eu ficava sabendo ali de situações até de... Messenger é um aplicativo de mensagem. é o do Facebook? Isso. Né? E aí, assim, eu ficava sabendo, e né, depois esses adolescentes, os pais vinham me contar de situações ali de pedofilia, de violência com relação a esses aplicativos que esses adolescentes estavam inseridos. Então, acaba que fica muito preocupado, às vezes, com o WhatsApp, com o Instagram, mas também existem outros aplicativos também que Existe ficam do lado. outras formas, né? Isso, exatamente. E aí, dentro do ambiente de trabalho, eu também, né, eu atuo hoje numa empresa em que um funcionário lá estava espalhando ali mentira a respeito de um outro funcionário, né, então, assim, uma rede de fofoca, e isso deu um grande problema dentro, né, Da empresa. da empresa, por causa de mensagens. E essa fofoca era disseminada em aplicativo de conversa. Isso, E depois também nas conversas também, né? Direto. exatamente. Aí depois foi feito até algumas regras com relação ao uso
de rede social dentro do ambiente da empresa, né? E isso impactou na vítima? Com certeza. A vítima, inclusive, ela até pediu demissão, saiu e deu muito problema também para a empresa. Deu problema também para a empresa, Uhum. né? Então, hoje as empresas já buscam também contratar esse serviço para se cercar dessas possibilidades, né? Desses ocorridos, né? Isso. Acaba que aquilo que acontece dentro do ambiente de trabalho, mesmo que seja de uma forma virtual, é isso. A É a empresa ela tem responsabilidade que da é empresa. responsabilidade da empresa. Então, a empresa tem a responsabilidade também de controlar as atitudes dos seus colaboradores dentro do ambiente de trabalho, É, mesmo que seja uma atitude deliberada do funcionário. acaba que Por controlar exemplo, o João Uhum, não gosta do Joaquim e uhum. inventa alguma mentira sobre o Joaquim. Mas aí até que ponto que a empresa pode ser responsabilizada nisso? Então, hoje, a partir do mês de maio, né, vai começar aí a nova NR1, Hum. né, que são as leis de segurança do trabalho. Agora também foi implementadas as leis que a gente chama de psicossociais. Então, tudo que envolve abuso, assédio, exclusão, dentro do ambiente de trabalho, vai ser também responsabilidade da empresa. Ou seja, é claro, é impossível a empresa controlar as pessoas, tudo, não tem como. Agora, o que a empresa pode fazer? Ela pode implementar políticas, projetos que vão favorecer, né, um ambiente mais seguro, né, falando ali socialmente falando, né, e emocionalmente falando, e que também vai prevenir esse tipo de violência. Você está falando disso daí, eu estou lembrando que na semana passada eu vi uma reportagem de um supermercado, de uma rede de supermercado de Divinópolis, Minas Gerais, que teve um caso julgado na justiça de que um funcionário sofreu com isso, um colaborador sofreu com isso, que até escreveram a palavra gay, não sei Uhum. se na ficha dele, no armário, eu não sei, eu sei que fizeram o uso disso e também ele era exposto à condição de participar de orações de religiões que ele não pratica. Sim, Então acaba que ele saiu, foi para a justiça e ele ganhou na justiça uma indenização por causa disso e a rede de supermercado foi condenada. Então é dentro disso que você está falando. exatamente. Então, tudo isso influencia, né, assim, para que a violência ela acabe entrando ali dentro da empresa. Isso é um ato de violência, né? Sim, É uma violência psicológica. imposição, né, exclusão. Ó, pra você ver, tem uma notícia que até chega até a ser um pouco cômica, mas ela é triste, em que foi um funcionário numa empresa lá nos Estados Unidos que ele faleceu na sexta-feira e as pessoas foram embora, ele tinha falecido, teve uma morte súbita na cadeia, sentado, né, no ambiente de trabalho. As pessoas foram ver que ele tinha falecido só na segunda-feira. Ele ficou 3 dias É porque ele morreu morto. debruçado na mesa? Isso. E eles acharam que ele estava, Ele estava dormindo, ou então que ele estava trabalhando, não sei. ou que ele estava Uhum. descansando. Descansando, não mexeram com ele. Ele só no terceiro dia que aí viram que o corpo estava fedendo, né? Que ele estava morto. Olha para você ver. Então, assim, esse é um exemplo claro que de um isolamento no ambiente de trabalho. Então, às vezes a gente fala muito sobre assédio, mas até quando aquele funcionário ele é excluído, né? Ele não é incluso ali dentro de um grupo, ele não é aceito, isso também é um problema. E, e você tem que lidar também com a questão de quem sofre assédio dentro das empresas. Sim, O assédio, para explicar, ele é uma questão de hierarquia, né? O assédio vem da hierarquia, não é isso? É sempre alguém que é superior que quer impor a fazer algo ou exclui. É dessa maneira, não é isso que é o assédio? o assédio é você aproveitar Da sua da condição. sua condição para invadir o outro, né? Então acaba ocorrendo essas questões do assédio, né? Sim. E voltando para a rede social, tem alguma rede social dessas que são as mais conhecidas? Uhum. Não precisa citar o nome, mas elas são
mais nocivas do que onde os aplicativos de conversas, de troca de mensagens, os aplicativos das redes sociais, onde expõe mais a vida, mostra mais fotos, qual que é mais nocivo hoje? Então, eu vou falar aí, dar um foco aí para dois aplicativos que eu acredito que precisam de mais atenção. Primeiro é o Discord. Discord é um aplicativo em que os adolescentes usam muito para vídeo, na verdade é mais áudio, né? E Uhum. muito para jogo. E qual que é o problema do Discord? É porque você não precisa colocar o seu nome. Você pode entrar com qualquer outro tipo de nome. Não precisa fazer um Você cadastro, não precisa nada. fazer cadastro, é muito fácil. Você pode colocar qualquer nome e você já entra nesse aplicativo. E ele tem várias salas, você consegue entrar em várias salas simultâneas e isso também acaba colaborando ali para que dificilmente. E ele não tem limite de idade, qualquer pessoa pode entrar. Acaba que eles colocam limite, mas você pode mentir sobre a Você idade, pode você mentir, não pode tem entrar, que provar exatamente. nada. Não tem reconhecimento facial, não tem disso. Você consegue facilmente cadastrar e entrar no Discord. E é um aplicativo que muitos crianças e adolescentes estão, por quê? Porque ele é muito usado para jogo. Inclusive, foi até feita uma pesquisa que os ataques que aconteceram nas escolas, os últimos ataques que aconteceram nas escolas aqui no Brasil, eles foram todos organizados dentro do Discord. Todos. Então a gente vê esses casos, né, de adolescentes que mataram professores, que mataram seus colegas. Ali a grande maioria foram organizados por adultos que estimularam, treinaram esses adolescentes para que eles pudessem fazer esse tipo aí de violência. Porque tem adulto misturado com criança, com adolescente, tudo lá Exatamente. dentro. Exatamente. E um outro aplicativo também que eu chamo a atenção que é o TikTok. Por que o TikTok? Porque é uma série de vídeos cortados e você vai passando, né? Vai passando, vai passando. Então, assim, eu já atendi casos, já acompanhei casos de adolescentes, crianças que viram cenas inapropriadas. Por exemplo, tem uma animação que foi feita para adultos. Não sei se você conhece, chama Festa da Salsicha. Não. Que ela tem uma apologia totalmente sexual, só que são comidas falantes. E aí tinha muitas cenas, né, que eles cortavam, colocavam no TikTok e as crianças tinham acesso. Né? Outra série que eu sei que também deu problema com relação ao TikTok, o Round Six. Round Six era como se fosse uns jogos mortais, só que feito por brincadeiras. Então eles pegavam brincadeiras de criança e fizeram uns jogos mortais com essas brincadeiras de criança. Classificação 18 anos. Só que eles pegavam os trechos, colocavam no TikTok e quem ia atrair as crianças e adolescentes, porque era tudo lúdico. Então era assim, era uma boneca ali que saía fuzilando, por exemplo, as pessoas, entendeu? E para criança, ela não tem noção, Não não tem tem, maturidade para exatamente. entender, para diferenciar, né, uma situação da outra. Então, qual é o nome dos dois? É o TikTok e É o Discord. Isso. O Discord, no caso aí, ele é para jogos, aí como que é assim, um jogo nele vai lá e, tipo, qual jogo que joga nele? Ele é o jogo Não, ou ele é uma plataforma para jogar outros jogos? ele é uma plataforma de áudio que as pessoas usam para jogar. Então, por exemplo, a pessoa entra num jogo online, Um jogo qualquer. um jogo qualquer, e aí geralmente é um jogo que não tem áudio próprio, né? Igual, por exemplo, Roblox, o Roblox tem um áudio próprio, né? E aí lá eles pegam os users, né? Assim, qual que é o seu user? E aí adiciona com quem tá jogando junto. E aí eles ficam conectados Então, ali. isso é quando, por exemplo, tá tendo um jogo e a pessoa está conversando com outras pessoas ao mesmo tempo. Isso, Então, ela está usando provavelmente um aplicativo desse tipo. exatamente. Aí baixa na televisão, baixa no celular, joga conversando com outra pessoa e estão todos no mesmo link Isso. e conversando como se Porque estivessem tem como você perto. compartilhar. Esse é o problema. Você compartilha o link, a pessoa entra na sala de áudio e aí você conversa com muitas pessoas estranhas que você não sabe quem Então, é. às vezes, você pode estar jogando só com mais um, mas tem 20 ali assistindo, esperando, vendo. Exatamente. E aí vai. É um caminho que tem para chegar até uma criança, um adolescente e fazer mal para ela, né? Isso.
Então, todos esses aplicativos que não têm controle, que você não consegue controlar, é um alerta, né? Ontem mesmo o Fantástico fez uma reportagem falando sobre o perigo do Roblox. Agora eles colocaram uma série ali de política, né? Mas mesmo assim, você vê ali que como que o Roblox é um aplicativo, né, de jogo ali muito perigoso. Por quê? Porque muitas crianças estão ali inseridas, adolescentes, e você não consegue ter aquele controle que o jogo fala que tem. Não existe, Não né? existe isso. Em questão à inteligência artificial, como que você vê o desenvolvimento dela, que ela está evoluindo, cada dia está Sim. mais completa, né, com mais informações, mas ela é artificial. Eu tenho esse conceito e para mim não muda. Mas para o jovem, para o adolescente, a criança que está tendo acesso à inteligência artificial, o que que a inteligência artificial pode fazer de mal no desenvolvimento deles? Olha, não sei se você viu, né? Saiu aí pelo menos duas notícias de criança e adolescente. Acho que foram dois adolescentes que morreram, suicidaram, né? Por causa de IA. Prim- Como? Primeiro foi porque ele pediu um chatbox, que a gente chama, né? Que são personagens de inteligência artificial em namoro. E aí ele falou que não poderia namorar por ser uma inteligência artificial. E aí, né, esse adolescente acabou tirando a própria vida. Então eu percebo que muitos adolescentes com dificuldade ali de habilidade social, né, de socializar, de ter amizade, Vê, vê, no, acaba vê na fazendo rede social, na IA, isso, um vai na amigo. IA, começa, coloca a IA como se fosse uma pessoa, como se fosse um amigo, até com uma conotação ali até sexual, né, de querer namorar e tudo mais. E aí vai alimentando o quê? Essa solidão, esse isolamento que favorece, né, para esse tipo de coisa. E também um outro caso de uma adolescente que fazia terapia como IA. E ela falava lá que ela tinha pensamento suicida, que ela estava pensando, e a IA acabou o quê? Colaborando para que isso acontecesse. Colaborou? Colaborou. Por quê? Porque a IA, ela é muito sugestiva. Claro, isso aí já deu um processo. Eles mudaram as políticas com relação a esse IA especificamente falando. Mas quando você pode depois fazer uma pesquisa, né, assim como a IA. Se você começa a querer uma opinião dela, geralmente ela vai querer te dar uma opinião que você vai concordar, uma opinião que vai fazer sentido para você, e não algo confrontativo, não algo ali que vá contra a sua ideia. Ela tenta te apresentar uma solução para o que você quer fazer. Isso, não para aquilo que é certo. Ela não pensa que aquilo é um mal, né? Ela não tem essa Isso. sensibilidade humana. Exatamente. E às vezes ela não vai ter ética também. Então, esse é o problema. Então, a adolescente tirou a própria vida por recomendação da IA, com o desenvolvimento da conversa. Isso, exatamente. Isso é muito complicado, né? Porque cada dia que passa, está ganhando mais espaço. E o ser humano tem uma tendência, né, a ser preguiçoso e querer as coisas prontas, né? Sim, Então, isso também acaba levando ainda mais para o uso, né, desses recursos, né, de não querer raciocinar, de não querer produzir a própria solução, de achar uma saída. Então, vai ficar sempre pensando que a inteligência artificial vai resolver, que ela tem resposta para tudo. e esse é um grande problema, né, para o desenvolvimento da criança e adolescente. Hoje os meninos não estão sabendo escrever textos, porque pegam textos prontos dentro da inteligência. Isso já vem acontecendo com a chegada da digitação Sim, nas conversações, nas redes sociais, nos aplicativos, que a qualidade da escrita, né, uhum, do uso da língua portuguesa caiu, porque hoje não escreve mais como escrevia antes, né? As pessoas já não, a maioria já não está sabendo mais escrever como deveria, porque já vai abreviando, já usa as abreviaturas de internet isso, e acaba que vai emburrecendo, né, exatamente. as pessoas. E dentro também voltando no cenário aí do suicídio, eh, as drogas, o álcool, qual que é o papel deles nessa questão? Também
atua fortemente, assim, eh, impulsiona as pessoas para isso? O consumo de drogas, álcool? Com certeza. Inclusive, a primeira causa, né, do suicídio é a depressão, né, transtorno de humor, a primeira. A segunda, álcool e drogas. Primeiro por causa dos efeitos, né, que as drogas trazem, mas também sobre as perdas também que aquela pessoa enfrenta pela dependência do álcool e da droga, né. Quais perdas, por exemplo? A pessoa ela perde o emprego, ela perde a sua dignidade, a família, né, ela começa a se afastar, né, dessa pessoa, então você vai vendo que ela vai perdendo o seu propósito, né, tudo aquilo que então era possível acaba se tornando impossível por causa do uso de drogas e, né, e do álcool. No caso, eh, fala assim: "Ah, bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos". Uhum. Existe idade segura para começar a ingerir bebida alcoólica? Não, não existe, né, na verdade o álcool ele não é recomendado para ninguém. É tudo aquilo que você perde, que você pode perder a sua consciência, você pode perder a razão, não é recomendado, né. Sem contar, assim, as diversas consequências também, né, físicas, né, para o próprio corpo. Físicas e legais, né, Sim, da legislação, de exatamente. tudo. Então não tem idade segura. Esses 18 anos que foi criado foi para ter até uma resposta legal, né, Sim, um limite, né, que era importante estabelecer. Mas tanto faz a pessoa ter 50 e nunca ter bebido e começar a beber, pode ser perigoso, sim. sempre perigoso. Em relação a como é possível identificar uma pessoa que está com pensamentos, de tirar a própria vida? É possível identificar isso? A família tem como identificar? Os amigos? É possível perceber e falar assim: "Nossa, o fulano, a fulana, ele tá com umas ideias diferentes, tá com umas ideias, confusas". É possível identificar? E depois de identificado, como poder ajudar? Então, né, igual eu falei no início, né, algo que atrapalha muito, né, nessa investigação, sobre isso, é a questão dos estigmas, que é esse medo do julgamento. São essas mentiras, né, que são colocadas ali, a respeito desse comportamento, a respeito ali do adoecimento mental. Algo que tem que ser feito e que muitas pessoas têm medo de fazer, inclusive até profissionais mesmo de saúde, né, psicólogos, médicos, é perguntar. Então é importante perguntar. Entendi. No caso também, o quanto antes procura ajuda também é Com melhor, né? certeza. Ajuda psicológica, né, às vezes medicamentosa também, tudo isso é importante. E eu entender também quais são os gatilhos, né, o que tem ali, influenciado, quais são as causas ali que têm feito com que essa pessoa tenha adoecido. Então, você como um profissional, eh, você recomenda que crianças não tenham acesso à inteligência artificial? Sim. Criança, adolescente? Adolescente eu falo que precisa ser de uma forma deliberada, né, com muita responsabilidade. Geralmente o adolescente, se estiver sozinho, não vai ter tanta responsabilidade, mas Não. é algo que precisa ser instruído. E para criança então nem pensar, né? Não, Porque pode não é uma sim, ferramenta para criança. não é, né? Ela ainda não sabe usar os próprios recursos dela, ainda não tem Sim, maturidade, como que ela vai usar uma máquina, né, um programa para auxiliar em algo que ela nem tem noção de que ela quer fazer? exatamente. Realmente é complicado mesmo. E como que você vê também a questão hoje, das redes sociais? Você também tem, acompanhado a ascensão política da polaridade, né? Uhum. A política hoje está polarizada. Eh Tem também procura para ajuda nesse caso de pessoas que estão tendo problema em casa, porque estão com dificuldade de relacionar por questões políticas, está acontecendo isso? Com certeza. Inclusive, esses dias para trás aí eu fiz um atendimento com a mãe e o filho, porque eles tinham esse conflito muito grande, né,
causa de política, posicionamento de política. Um era de um lado, outro era do É, outro e não e estavam é- combinando. exatamente. Eles chegaram à conclusão que era melhor não conversar sobre isso. E a rede social, ela gera muitos pensamentos, muitas falas, né, muitos comportamentos E o ali muito algoritmo radicais, né? alimenta isso, E o algoritmo alimenta isso, porque você vai recebendo só aquilo que que te você acredita, interessa. só Então aquilo você que te parece que interessa. só aquilo que é Exatamente. verdade. E sim. Não, então você já chegou a ter esse problema já também, né? Então eu percebo sim, uma geração que ela grita, né, por tolerância, Como é que não tolera que não nada? tolera nada. Você vê expectativas de melhoras em relação a isso ou sendo assim realista, o cenário é pessimista? Olha, se ficarmos calados, não fizermos nada, aí sim, aí é um cenário pessimista. Agora, se nós levantarmos, nós adultos que eu falo, né, como sociedade, levantarmos e oferecermos uma educação de qualidade para essas crianças, para esses adolescentes, porque eu falo que educação não é só na escola, é os pais com aquelas crianças, é você ensinar ali as habilidades sociais que a gente chama, né, de como você tratar uma pessoa diferente de você. Então, se isso acontecer, eu acredito que é possível mudar. Agora, se ficar só no papel, ou então só na que a gente fala de é, a escola responsabiliza os pais responsabilizam a escola, ou seja, ninguém quer fazer esse papel, aí sim é um cenário pessimista. O que que você acha que mudou da, 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 do cenário dos anos 80, 90 para hoje, em relação ao desenvolvimento da criança e do adolescente? Porque nos anos 80, a geração X, né, e Y, qual a diferença dessas gerações para hoje? E você acha que melhorou ou piorou? Olha, acredito que hoje as coisas estão mais expostas, né? Eu não posso falar assim que assim muitas pessoas vão falar no senso comum que piorou. Mas por quê? Porque hoje existe uma exposição maior. É hoje, Tipo assim, os problemas são uhum, os mesmos, as situações são as mesmas, só que antigamente não tinha tanta publicidade. exatamente. Antigamente não tinha rede social, né? Não tinha alguém para tirar foto, para gravar, para filmar. Antigamente os problemas eles eram muito velados. Por exemplo, tinha um bullying na escola, mas ele ficava ali naquele ambiente da sala de aula. Isso. E na Hoje verdade não vai. tinha nome, né? Ninguém É, chamava de bullying. era. E às vezes fazia uma piada, ficava ali. Hoje vai para uma rede social, aí um publica, posta, aí já são várias pessoas de outro universo que não pertencem àquele, que também vão participar e o que acaba agravando a vítima, né? A pessoa que está sofrendo com aquilo, né? Isso. E na verdade, hoje a gente nomeia, né? Muito daquilo que antes era aceitável. Então, por exemplo, a própria violência contra a mulher, a violência doméstica, não era muito falado sobre isso. Hoje, eu atendo mesmo uma senhora, uma idosa, que ela fala daquilo que ela vivenciou, né, há muitos anos atrás e que antes era normalizado. Hoje já não é mais normalizado a violência, não é mais normalizado esse tipo de situação. Então acaba que. Por que as pessoas falam assim, ah, não tinha isso antes? Na verdade, não era falado sobre isso, não era nomeado isso, era velado. O, no caso também, o machismo também não era reconhecido como um ato machista, né? Não, Não era. ele era como normal também, né? Era normalizado. Era normalizado pela sociedade. Sim. E hoje tem o machismo, né, que está em pauta, e também o feminismo. E como que você vê hoje esse embate? Então, eu falo que essa questão de nomear, essa questão de denunciar, né? Isso eu acredito que é um ganho para a saúde como um todo. Mas também pode promover o que a gente chama ali de uma hipersensibilidade, né? Uma vulnerabilidade muito grande das pessoas.
Então, o que eu percebo, né, e eu falo que o maior medo, o maior perigo, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, é com movimentos que vêm através de pessoas machucadas, sabe? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando você vai sendo direcionado por alguém ali que não se tratou. Pessoas sequeladas psicologicamente. Exatamente. Você fala de pessoas que sofreram abuso, sofreram Uhum. essas consequências aí, todas que nós estamos É falando. porque acaba entrando para um campo que aí já é muito perigoso, que é a questão do radical, né? Os extremos, né? Tudo que é extremo, radical, é um ponto de atenção. E adolescente a gente sabe que gosta muito disso, né? Então isso é uma coisa que eu trabalho muito com os adolescentes, né? De que ninguém precisa ser inimigo de ninguém, né? Porque seu pai pensa diferente que ele é seu inimigo. Porque o que às vezes as ideologias trazem é muito isso, né? São pensamentos radicais, extremos, que o adolescente, por falta de maturidade, não sabe lidar com isso. O, você vê hoje como um grande desafio da sua área na psicologia é fazer com que as pessoas tenham mais tolerância e, e capacidade de lidar com a derrota, com o Uhum. não, com, com todas essas intempéries que tem na vida. Hoje é o grande desafio é treinar as pessoas para circunstâncias difíceis. Sim, treinar as pessoas para circunstâncias difíceis e treinar as pessoas também a entender que a vida são processos. As pessoas hoje, a gente fala que a gente está numa geração fast food, né? Que é tudo muito rápido, Muito tem que ser rápido. agora. E aí, por isso também com essa baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque esse imediatismo acaba promovendo essa sensação de que se não aconteceu agora, então não deu errado, não posso. Ou seja, desiste muito fácil, desiste muito rápido. E aí também acontece aquilo que você falou das gerações, que é, né, os pais antigamente eram pais ali que sofreram bastante na sua infância. Tiveram que trabalhar muito cedo, às vezes não tiveram infância. Muitos deles não tiveram infância, né? Viveram sempre muito preocupados. E aí eles querem o quê? Super proteger seus filhos, né? Desse tipo de mentalidade. Então vai em dois extremos. E vai dos extremos. Tudo que vai no extremo é o quê? Problema. Problema, né? Gera adoecimento. Então a gente vê aí casos, né, desses adolescentes aí que são inconsequentes, acreditam que não existe punição para eles, justamente porque estão dentro de um ambiente que não existe punição. Pra, nós vamos finalizando aqui o nosso bate-papo e eu vou querer que você vou te pedir primeiro para o que você orienta hoje para os pais para proteger os seus filhos em relação ao uso do celular, das redes sociais. Qual que é o recado que você deixa para os pais hoje? Qual que é a orientação acerca disso? Ok. Então, vou falar por tópicos, né? O Tá? primeiro, eu já falei, mas vou reforçar, monitoramento. O segundo é escuta. Eu fico vendo que os pais eles ficam muito reativos, às vezes muito cansados por causa da demanda de trabalho deles, e eles não têm tempo para escutarem seus filhos. Uma coisa que eu falo, né, para os pais, né, dos meus pacientes é: se você não escutarem seus filhos, outros adultos irão escutar. Então, é tempo de qualidade. É importante você ter um café da manhã, um almoço, uma janta, um tempo ali de mesa com seu filho, para que você entenda como seu filho está, com quem ele está conversando, chamar esses amigos do seu filho para perto. Filho, quais são os seus amigos que você tem conversado aí no jogo? Chama eles para cá. Então eu falo que a amizade ela não pode ser só digital, só virtual, ela precisa ser física também. E esses pais eles precisam conhecer essas amizades, tá? Precisa esse monitoramento. Certo. Para a pessoa que vai estar, que está nos assistindo e que tem enfrentado dificuldades, você orienta também buscar ajuda, né? Isso. Se ela tem alguma dificuldade para isso, como que você orienta? Chegar até um profissional como você, Hum. um psiquiatra, como que você orienta? Olha, eu falo que ninguém nasce sabendo de tudo, né? A gente vai aprendendo
E aí existem profissionais para tudo, né? Assim como às vezes a gente não sabe como, por exemplo, fechar uma conta e como fazer com cálculo, a gente chama um contador, por exemplo. Ou então eu não sei sobre o que eu preciso fazer porque eu estou sentindo uma dor, aí eu vou no médico. Se eu não saber como resolver com meu filho, como conversar com meu filho, ou então eu estou percebendo que meu filho ele está tendo comportamentos estranhos, Está diferentes, é distante. distante, eu posso muito bem também procurar um psicólogo, um profissional que entende sobre isso, que estuda sobre isso e que vai ser uma excelente ponte, né, para o seu relacionamento com o seu filho. Até eh, final do século passado, tinha uma resistência, né, à busca de ajuda com o psicólogo. Você vê progresso nessa direção? Hoje está tendo uma aceitação maior desse profissional como um apoio, como uma ajuda? Com certeza, ainda mais no público dos homens, né? Eu vejo que a pandemia, como foi um tempo ali de muito adoecimento, um tempo ali de muitas mudanças, foi quebrado também muito essa questão do psicólogo, né? Do psicólogo ser algo ruim, ser algo que não Falava que precisa. era para doido, né, para É, maluco. então eu percebo que isso foi quebrado muito bem, ainda mais porque nós, como nós psicólogos, a gente entrou nas redes sociais, a gente mostrou, né, para muitas pessoas que até então tinha resistência que psicólogo é para todo mundo. Todo mundo que quer melhorar, que O precisa. psicólogo vai no psicólogo, não é? Exatamente. O psicólogo vai no psicólogo. Assim como o médico vai no outro médico, Exatamente. o barbeiro vai em outro barbeiro, e Sim, assim é a vida, né? Tem que entender. Mas eu acho que o grande problema hoje é entender os ciclos, né? Que começam, terminam, a dependência que cada um tem do próximo, né? Positiva, a dependência positiva de precisar de ajuda. Se achar também muito autossuficiente também é um atraso, exatamente. leva também para a estagnação social, psicológica. Então, esse avanço, então, ele é muito positivo, então, para a nossa sociedade, não é isso? Com certeza. E para finalizar, no seu ponto de vista, hoje, quais são os dois maiores problemas que a sociedade enfrenta, falando do lado psicossocial? Uhum. Quais são os dois grandes problemas, os dois desafios e quais são as soluções que você aponta Ó, pergunta, hein? como profissional? Tá. Como profissional, eu percebo que o top um, né, um grande desafio é essa falta de tempo que às vezes os pais têm com relação aos filhos, né? Então eu vejo muito esse problema familiar mesmo, né? E muitas demandas, eu falo que os filhos estão cercados ali de atividades, os pais também de trabalho. Eu vejo isso como um grande problema, porque muitas coisas se resolvem com uma simples conversa, tendo tempo junto, né? Um abraço. Então eu vejo que esse é uma grande questão, né? Eu falo que é a simplicidade, né? A simplicidade resolve muita coisa. E um segundo grande problema que eu vejo é essa falta de controle também, que as redes sociais acabam favorecendo, né? Então, é quando você perde esse controle, essa criança, esse adolescente está muito exposto a aquilo que não deveria estar. Que aí, novamente, entra, né, como solução o monitoramento, entra aí também nos filtros, né, nos bloqueios que você pode dar aí hoje nos celulares. Então, assim, a solução para essas duas coisas, na verdade, é você acompanhar de perto, é proximidade. Tanto para a criança, para o adolescente, como também para o adulto, que é um Isso, amigo, que é um irmão, que é alguém da sua exatamente. família que Exatamente. está A gente passando por isso. precisa, a gente está num mundo frenético, né? É tudo muito. Quando você vê, já passou a semana, já acabou a semana. Quando você vai ver, já passou aqui o ano. E a gente às vezes precisa dar uma pausa. E, Davi, para finalizar, tem algo que você gostaria de ter falado que você não falou aqui nesse nosso bate-papo? Ah, tem. Tem uma palavra que eu queria falar. Que a receita para uma boa saúde mental e para bons relacionamentos é a intencionalidade. Então, a gente precisa ser intencional
e menos automático. Então, essa é a minha orientação aí para quem for assistir. Vamos ser mais intencionais e menos automáticos. Explica mais. Explico, claro. Quando a gente é automático, a gente repete padrão que a gente não gostaria de repetir. A gente repete violência, a gente repete negligência que a gente não gostaria de repetir, porque a gente está só seguindo aquilo que é familiar, aquilo que a gente conheceu, dia a dia, né, que a do gente cotidiano. passou, mas que a gente falava assim, nossa, nunca quero passar por isso, nunca vou ensinar isso pro meu filho. Mas por quê? É a falta de intencionalidade. Quando eu sou intencional, eu paro para pensar e falo assim, não, eu não posso falar dessa forma, eu não posso agir dessa maneira. Eu preciso estar aqui com meu filho. Isso é ser intencional e parar de reproduzir esses padrões disfuncionais que acabam colaborando aí para o adoecimento. É isso aí. Então, muito obrigado. Isso foi um prazer. O prazer foi nosso.